Pessoal, vamos agora para a nossa quinta questão, da disciplina de análise de circuitos elétricos 1. É o exemplo 7.5, retirei também do Nilson, circuitos elétricos, 10ª edição, e ela vai tratar sobre a resposta a um degrau de um circuito RL, diferente da questão anterior, que a gente só viu a resposta natural e tratando de um circuito RC. Então, a chave do circuito mostrado na figura esteve na posição A por um longo tempo. Em t igual a 0, ela passa da posição A para a posição B. A chave é do tipo ligação antes, interrompe depois. Liga antes, interrompe depois. Isto é, a ligação na posição B é estabelecida antes de a ligação na posição A ser interrompida, o que evita a interrupção da corrente no indutor. E aí ele pede aqui as alternativas. Aqui a gente tem um circuito e ele está na posição A por um longo tempo e passa para a posição B. Então, na letra A, ele pede para a gente determinar a expressão I de t para t maior que zero, onde I de t é a tensão que passa no indutor. Então, para isso, vamos relembrar como é dada a nossa resposta a um degrau. Para um indutor, a gente vai estabelecer a nossa resposta a um degrau em função da corrente nesse indutor. A resposta a um degrau é aquela onde a gente vai ter uma aplicação repentina de uma fonte de tensão ou corrente. Então, no momento que a gente tem o chaveamento para a posição B, a gente vai ter um fornecimento de tensão repentina aqui da tensão de 24 volts sobre o indutor, diferentemente da questão anterior, do vídeo anterior, que a gente, após o chaveamento, o único elemento que fornecia energia era o capacitor que estava carregado, e os outros elementos eram todos resistivos. Então, a resposta a um degrau é isso, a gente vai ter a presença de elementos que vão nos dar uma resposta forçada ao nosso circuito. E aí, a gente vai ter que, para o indutor, o I de t nesse indutor é igual ao I final mais o inicial menos o I final, exponencial de menos t sobre tal, onde tal é a nossa constante de tempo, e para o circuito indutivo, ele é dado por L sobre R, sendo que R, assim como na resposta natural, é dado pela resistência equivalente nos terminais ou do indutor ou do capacitor, a depender do circuito. Então, inicialmente, a nossa análise para t menor que zero, a gente tem a chave na posição A, onde a questão nos diz que ela fica na posição A por muito tempo. Se ela fica por muito tempo nessa posição, significa que a gente vai ter uma corrente constante de 8 A sendo aplicada nesse circuito, e a gente tem o nosso indutor se comportando, aí atingindo o regime permanente e se comportando como curto-circuito. Se eu tenho um curto-circuito, a nossa corrente ela não vai passar sobre o resistor de 10 ohms, ela vai passar sobre o nosso curto-circuito. Então, a corrente que vai passar no ramo do nosso indutor é justamente o valor da corrente da nossa fonte de corrente, que é 8 A. Porém, a corrente aqui da nossa fonte ela está no sentido contrário ao sentido que está sendo indicado na questão. Logo, a nossa corrente inicial I vai ser igual a menos 8. 8 pelo valor aqui, né, da fonte, e menos para indicar que ela está no sentido oposto ao sentido real aqui da fonte. Para t maior que zero, a gente vai ter a chave passando da posição A para a posição B, onde na posição B a gente vai ter o fornecimento da fonte de tensão aqui de 24 volts, e a nossa corrente vai ser justamente a tensão 24 sobre a resistência 2, que é igual a 2 A, já que num período muito tempo, quando ela passa aqui muito tempo, o nosso indutor vai ficar como um curto-circuito, e a gente pode calcular a nossa corrente pela lei de Ohm, tensão sobre resistência, 2 A. E agora falta a gente calcular para a nossa constante de tempo a nossa resistência equivalente.
nos terminais do indutor para T maior que zero. Como a gente tem uma fonte de tensão, a gente curto-circuita a fonte de tensão. Se a gente tivesse uma fonte de corrente, a gente iria abrir a fonte de corrente. Então, se eu curto-circuitar essa fonte de tensão, o meu resistência equivalente nos terminais de resistor é a própria resistência de 2 ohms. Então, substituindo as nossos valores encontrados na equação da resposta em um degrau, a gente tem que a corrente final ela é igual a 12 ampere, mais a corrente inicial menos 8 ampere, menos a corrente final 12 ampere, exponencial de menos R 2 ohms vezes T, dividido pela a indutância aqui, que é a própria indutância que a questão nos dá, que é 200 mA. E aí a gente tem que a nossa corrente no indutor em função de T é dado por 12 menos 20 exponencial de menos 10T. A gente pode observar que para um tempo infinito, né, um tempo muito alto, essa exponencial ela tende a zero e a gente vai ficar apenas com a corrente final igual a 12 ampere, que é a análise que a gente fez aqui anteriormente. Na letra B, ele pede qual é a tensão inicial no indutor imediatamente a chave ter passado para a posição B. Então, quando a chave passa para a posição B, a gente pode calcular a nossa tensão no indutor como sendo pela nossa diferencial, né? L vezes d dt, onde a corrente I ela vai ser determinada pela função que a gente encontrou anteriormente, para t maior que zero. Então, se eu tenho a nossa indutância, 200 vezes 10 a menos 3, a derivada da nossa função I aqui, que a gente encontrou na alternativa A. Então, 0,2 vezes a derivada de uma constante é zero, e a derivada do nosso exponencial vai ser igual a menos 20, que é toda a constante que está multiplicando. A derivada da exponencial é a própria exponencial, vezes a derivada do expoente, que dá menos 10. Então, simplificando aí, a nossa tensão é igual a 40 exponencial de menos 10t. Só que isso aqui é a função para v de t. Ele quer apenas o valor da tensão inicial no indutor imediatamente a chave T passado para a posição B. Então, o valor inicial é apenas 40 volts. Ok? Imediatamente a chave T passado para a posição B, porque imediatamente a chave T passado para a posição B. E aí o valor inicial é 40 volts. Na letra C, ele pede quantos milissegundos após a chave ter mudado de posição, a tensão dos terminais de indutor atinge 24 volts. É simples, basta a gente pegar a nossa equação que a gente encontrou na alternativa anterior e no lugar da tensão a gente substituir o valor de 24 volts. Aí a gente pode isolar, passando 40 dividindo, aplicando ln em ambos os lados, para a gente poder eliminar o exponencial. Pelas propriedades logarítmicas, a gente passa o exponencial multiplicando, ln de E na base é igual a 1, então a gente vai ficar apenas com o expoente igual a ln 0,6. Isolando o nosso t, a gente tem que t igual a 51,08. Na letra D, ele pergunta se essa tensão inicial faz sentido em termos de comportamento do circuito. Essa tensão inicial que ele fala é a tensão que a gente encontrou na letra B, de 40 volts. Então, vamos lá. A gente tem essa equação que a gente encontrou na letra B, onde a tensão inicial é 40 volts. E para T maior que zero, a gente tem esse circuito. Como a gente já viu, a corrente inicial que vem aqui, ela é 8 ampere e ela é no sentido contrário ao que está sendo aqui representado no circuito. Então, eu tenho uma corrente aqui de 8 ampere. Fica feio, mas já certo. E quando essa corrente ela passa pelo resistor, ela vai provocar uma queda de tensão, onde essa queda de tensão aqui, ela é dada por RI,
sendo que R é 2 ohms e a corrente é 8 amperes. Então, essa queda de tensão é dada por 16 volts. Então, a queda de 16 volts mais uma queda de 24 volts me dá uma queda de tensão entre esses dois terminais aqui de 40 volts. Logo, a tensão nos terminais do indutor ela é 40 volts e sim faz sentido com o que a gente calculou na alternativa B. Na alternativa A, ele pede para a gente fazer um gráfico da corrente e um gráfico da tensão. Esse gráfico a gente vai fazer por meio das equações de a um degrau que a gente encontrou de tensão e de corrente. Basta a gente escolher alguns pontos, substituir na função e formar a nossa curva. Então, eu escolhi para t igual a zero, substituindo t igual a zero, a gente tem uma corrente de menos 8 amperes. Quando a corrente ela for zero, isolando o nosso t, a gente vai ter aproximadamente 51 milissegundos. E quando o t for 200 milissegundos, a gente vai ter uma corrente de aproximadamente 9,3 amperes. Aqui os 3 pontos escolhidos. Então, no nosso gráfico, a gente pode colocar para t igual a zero uma corrente de menos 8 amperes. Então, T0, uma corrente de menos 8 amperes. Quando a corrente for zero, o tempo é aproximadamente 51 milissegundos. Então, se aqui é 100, metade 50, ele vai estar aproximadamente aqui. E para t igual a 200 milissegundos, tem uma corrente aproximadamente de 9,3. Vai estar mais ou menos aqui. Como é uma função exponencial, ela vai subir exponencialmente até tender ao infinito em um valor aproximadamente aí, próximo de 12. Já para a tensão, para t igual a zero, a tensão ela é 40 volts. Quando a tensão ela for 24 volts, o tempo é aproximadamente 51 milissegundos. E quando o tempo for 200 milissegundos, a tensão é aproximadamente 5,4 volts. Temos aí nossos 3 pontos e a nossa tensão, quando t igual a zero, a tensão aqui, ó, utilizando essa escala para tensão, ela vai ser 40 volts. Quando a tensão for 24, o tempo é aproximadamente 51, que é o mesmo tempo para quando a corrente ela é igual a zero. Quando t for igual a 200, a tensão vai ser 9,3, aproximadamente aqui. Então, a tensão ela vem de 40 e decresce exponencialmente até tender ao infinito, aí próximo de zero. Um gráfico mais apresentável para vocês, temos aqui ó, em azul o gráfico representando a corrente e em preto a curva representando a tensão V. Então é isso, espero ter esclarecido. Até a próxima questão.